Química do amor. Você já ouviu esta frase? Rolou uma química entre nós? Será que existe mesmo uma explicação científica para o amor? Afinal, o amor tem algo a ver com a química? Na verdade, o amor é química. Do ponto de vista químico, uma atitude romântica entre seres humanos se deve às reações químicas no corpo. Ilustrando, você anda calmamente quando percebe que a qualquer momento pode encontrar aquela pessoa que há um tempo já anda bagunçando seu equilíbrio. Mesmo sem ver, ouvir ou perceber a presença da tal pessoa, seu corpo reage, preparando-o para o encontro. Irriga com maior intensidade os lábios e genitais, provoca o aumento da pupila, há uma aceleração dos batimentos cardíacos, seguido do tradicional frio na barriga, que são desencadeados pela liberação de adrenalina na corrente sanguínea, e por aí vai. Todos os sintomas relatados têm uma explicação científica. São causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa apaixonada. Ao ver o interessante exemplar do sexo oposto, nosso organismo manifesta um interesse primitivo, que é o reflexo da ação de neurotransmissores, hormônios e demais moduladores. Essas substâncias são acionadas por meio de estímulos visuais, táteis, olfativos e fantasiosos. Entre essas substâncias estão hormônios e feromônios, como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina, oxitocina, a serotonina e as endorfinas. Viu como são necessários vários hormônios para sentir aquela sensação maravilhosa quando se está amando? Os hormônios atuam como mensageiros químicos, coordenando as atividades de diferentes células em organismos multicelulares. Também desempenham um papel fundamental nos aspectos evolutivos do ser humano, seja pelas importantes contribuições no desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e masculinos, seja por suas ações sobre o ciclo reprodutivo da mulher. Em muitas moléculas, alterações mínimas da estrutura podem acarretar grandes mudanças no efeito biológico. De forma bastante pronunciada, isso acontece com as estruturas dos hormônios sexuais masculinos, femininos e os hormônios da gravidez. O mais interessante a se considerar é a similaridade estrutural que existe entre os hormônios masculinos e femininos, além da considerável diferença existente entre as ações biológicas dos mesmos. A química dessas estruturas é fundamental para que na puberdade sejam exibidas diferentes características sexuais, secundárias para os meninos e para as meninas. Para os cientistas, os seres humanos podem se comunicar com sinais bioquímicos inconscientes através de feromônios, que são substâncias encontradas em diversas espécies, como borboletas, lobos, elefantes e formigas, e que sinalizam interesses sexuais, situações de perigo e outros. Feromônios são substâncias naturais secretadas por um indivíduo para transmitir informações a outros da mesma espécie. A palavra feromônio originou-se dos termos gregos ferém, que quer dizer transferir, e hormon, que quer dizer excitar. O primeiro feromônio foi identificado em 1959. Nessa época, 500.000 mariposas da seda foram mortas para a extração de 1 miligrama do composto chamado bombicol, seu feromônio sexual. Alguns estudiosos acreditam que vem daí a sensação de amor à primeira vista. Os feromônios produzem reações químicas que resultam em sensações prazerosas. À medida que vamos nos tornando dependentes, a cada ausência mais prolongada, nos dizemos apaixonados. Há quem divida a paixão em 3 fases, que se relacionam com os neurotransmissores e hormônios que exercem efeito prevalente no organismo. A primeira fase é a luxúria, caracterizada basicamente pelo aumento de testosterona, provoca o desejo imediato por sexo com grande aumento da libido. A segunda fase é a atração, é o amor dos primeiros meses, marcado pela euforia e pelo romance. A certa constância dessa fase desencadeia a produção quase que contínua de dopamina e noradrenalina, que resultam em exaltação e nas tradicionais perdas de sono e apetite. A dopamina produz a sensação de felicidade. A adrenalina causa a aceleração do coração e a excitação. A noradrenalina é o hormônio responsável pelo desejo sexual entre um casal.
Nesse estágio é que se diz que existe uma verdadeira química, pois os corpos se misturam como elementos químicos em uma reação. Um dos principais neurotransmissores relacionado à paixão é a feniletilamina, conhecido como FEA. Há quem diga que no cérebro de uma pessoa apaixonada podemos constatar concentrações aumentadas de FEA, o que responderia por algumas alterações fisiológicas e bioquímicas das altas concentrações de serotonina e dopamina para o efeito da paixão sobre o humor e o bem-estar. Mas acontece que essas sensações podem não durar muito tempo. Neste ponto, os casais têm a impressão que o amor esfriou. Com o passar do tempo, o organismo vai se acostumando e adquirindo resistência e passa a necessitar de doses cada vez maiores dessas substâncias químicas para provocar as mesmas sensações do início. E aí que vem a terceira fase, que é a fase da ligação. O que passa é a paixão, um sentimento mais imediato. É aí que entram os hormônios oxitocina e vasopressina. São eles os responsáveis pela atração que evolui para uma relação calma, duradoura e segura. A glândula pituitária, localizada no cérebro, secreta oxitocina, um estimulante que age no cérebro quando se faz amor. Principalmente a oxitocina e a vasopressina atuam respectivamente no aumento do desejo sexual, do bem-estar geral e na regulação cardiovascular, com efeitos no controle da pressão sanguínea. Muitas vezes referida como molécula do amor, a oxitocina é geralmente associada a ajudar casais a estabelecer uma maior sensação de intimidade e apego. Mas não é só isso. Também aumenta o desejo de casais de olhar um para o outro, cria a excitação sexual e ajuda os homens a manter suas ereções. Quando você está sexualmente excitado ou animado, os níveis de oxitocina no seu cérebro aumentam de forma significativa, um fator primordial para trazer o orgasmo. E durante o orgasmo em si, o cérebro é inundado com oxitocina, uma possível explicação do porquê alguns casais gostam tanto de carinho depois do sexo. Os pesquisadores propõem que a felicidade entre as mulheres sexualmente ativas tem ligação com os produtos químicos de sêmen, pulsando através do seu corpo. O fluido seminal contém outros produtos químicos ao lado de esperma, incluindo estrona e oxitocina, que elevam o humor, e o cortisol, que aumenta o afeto. E contém pelo menos 3 antidepressivos e substâncias que induzem ao sono. Será que poderíamos fazer alguém se apaixonar por nós com uma poção de amor usando substâncias como a feniletilamina? O chocolate é rico em feniletilamina. Uma barra de 100 gramas contém mais de 660 miligramas, bem como outros estimulantes. Contudo, é muito pouco absorvido pelo corpo, e por isso o chocolate não é um afrodisíaco. O corpo tem que produzir o seu próprio FEA. Por fim, precisamos conhecer e apreciar todas estas substâncias, que desempenham um papel crucial na formação de nossa capacidade para provocar e manter relacionamentos, dotando-nos com a empatia, confiança e até mesmo de amar um ao outro. Sem elas, seríamos algo significativamente menor do que somos, pois, afinal, o amor é tudo.